Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos o tema Ensino à Distância no Ensino Superior. E para isso conversaremos com a Maria da Graça Moreira da Silva, que é doutora em Educação pela PUC, atualmente é professora da mesma universidade. É gerente de desenvolvimento e conteúdo da Fundação Padre Anchieta TV Cultura e consultora educacional na implantação de projetos de ensino à distância. E o Fernando José de Almeida, que é graduado em Filosofia e Pedagogia, mestre e doutor em Educação pela PUC, onde é professor. Foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e atualmente é diretor de Currículo, Avaliação e Formação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar esclarecendo o que seria ensino à distância no nível superior. Obrigada. Bom, obrigado por ter nos convidado para essa atividade. E gostaria de colocar um pouquinho sobre o que é a educação à distância, em especial na graduação e no nível superior. A educação à distância é uma modalidade de educação. Muitas vezes é considerada como uma modalidade menos exigente que a convencional, mas na verdade isso não ocorre mais. É uma modalidade que tem crescido muito, principalmente nos últimos 10 anos, e hoje, atualmente no Brasil, existem mais de 1.500 cursos de graduação à distância nas diversas áreas do conhecimento. Os cursos de graduação à distância, eles têm a característica de não necessitar que o aluno e o professor estejam no mesmo tempo e no mesmo espaço cursando a universidade. Dessa forma, na maioria dos cursos, os alunos podem cursá-lo ou pela internet, por meio de ambientes de aprendizagem ou por meio de videoconferências, não necessitando ele se deslocar todos os dias para fazer o curso. Então, dessa forma, o professor e aluno ficam separados fisicamente e no tempo também. As outras características do curso, elas são iguais. A cronologia, existem os anos de curso, as disciplinas, o modelo pedagógico permanece o mesmo. Só o modo de interação à distância e das mídias que ele vai utilizar que fica bastante diferente. Existe vestibular para esses cursos? As universidades, em geral, têm todo o procedimento que usa para o presencial, usa para a distância. Ele faz, por exemplo, a Univesp, nós temos uma Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a 4ª Universidade do Estado de São Paulo, que se apoia na produção, por exemplo, de TV. Não é só o computador que é um instrumento de transformar a educação em algo que é assíncrono, que não todo mundo está no mesmo tempo assistindo as mesmas coisas, nem estão juntos, estão juntos no sentido físico. Tem também não estão juntos no sentido cronológico. Pois bem, a televisão hoje também é uma forma de educação à distância e com relação ao vestibular, é isso que acontece. O aluno que quer fazer o curso na Univesp, que tem uma TV de suporte, que é a TV Cultura, ele tem que fazer o vestibular na Unesp como qualquer outro aluno, e ser aprovado, ele começa a fazer o curso à distância. Então, tem vestibular sim. Só esclarecer, na Univesp de quem? É uma universidade autônoma ou está ligada à USP, à Unesp? Não está ligada a nenhuma, é a 4ª Universidade Pública de São Paulo. Independente. É uma fundação que tem um reitor próprio, o professor Carlos Vogt, que articula os cursos que são oferecidos ou por outras universidades que ele traz para aqui, ou ele mesmo cria o curso dele, oferece o curso dele, dessa universidade, e está se tornando um aparato de formação também com todas as características da educação à distância e com todas as qualidades que se anunciam sempre sobre ela, que é a ideia de atender um grande número em locais diferentes em que o professor físico não pode chegar. O agrupamento físico é difícil. Então, a TV
Univesp e a educação à distância cumpre essa finalidade, como qualquer outra universidade, mas com os recursos a mais. Então, só para, quer dizer, no ensino à distância você tem as atividades via internet, que você pode fazer em qualquer horário, é isso? Isso, Você ele pode, tem- tem várias mídias que a gente pode utilizar. Por exemplo, pode ser pela internet, né, tanto escrevendo como assistindo vídeos ou áudio ou fazendo diálogo, né, utilizando o computador. Com fóruns, por exemplo. Com fóruns, com chats ou com outros recursos que pode ser utilizado, até realidade virtual. Tem outra forma que é muito usual no Brasil, utilizando videoconferência. Quer dizer, aí você tem um horário agendado. Tem um horário Eu agendado. assisto a pessoa e interajo Isso, com ela. ou uma vez por semana, ou aos sábados, ou 2, 3 vezes por semana, o aluno se dirige a um polo Sim. de educação à distância, né? E ele pode acessar, ou ele vai lá com uma turma também, ou individualmente, ele vai assistir às aulas à distância que são geradas, né, em um núcleo central e distribuída para diversas localidades do país. Então, ele pode se deslocar para um polo mais próximo. E o outro, como disse o professor Fernando, que é a própria TV, que muitas vezes ele pode assistir pela TV, no caso a Univesp é uma TV digital aberta, já de boa qualidade, ou ele pode também se deslocar a um polo para assistir aula pela TV e ele pode interagir por outros meios. Então, existem vários modelos de uso de tecnologias para isso. E o tempo é o mesmo que a graduação normal? O tempo 4 é o anos, mesmo. se for um bacharelado em administração? O tempo é o mesmo. Eu queria insistir aqui, Silvio, no que despertou em mim o seu convite. O convite está aqui. Mais do que falar propriamente sobre educação à distância, é como que esta habilitação que passa pelo desenvolvimento da tecnologia, pela necessidade de ter simultaneamente muitos atendimentos, num mundo tão cheio de conversas como é o mundo de hoje, e no campo de trabalho que isso gera, no campo de profissão que isso abre. Quer dizer, os jovens que entrarem nesse campo, e nós também que não somos tão jovens, temos que, como desafio, a ideia de que essas mídias têm que se conversar, não é? O que a Graça estava falando, a televisão, a internet, o rádio, por que não o rádio? E outras mídias que a gente tem contemporâneo, cinema. Quer dizer, hoje a convocação de novos trabalhadores para o campo de trabalho que a sociedade está gerando, supõe que essas pessoas não sejam formadas com especialidades que sejam ou pedagogo, ou professor de história, ou coordenador pedagógico, ou o docente disso ou daquilo. Ou o planejador teórico de novos cursos, ou a pessoa que domina a tecnologia. A formação que está sendo cobrada dos nossos filhos e que será cobrada dos nossos netos com muito mais intensidade, é a formação de pessoas que sejam capazes de ser sensíveis a essas várias áreas, fazerem que essas áreas se conversem e ter um profundo domínio de conteúdos, quaisquer que sejam. Por exemplo, o domínio da física, da matemática, da história, ou de uma modalidade de trabalho tecnológico profundamente dominado, mas, ao mesmo tempo, profundamente aberto para que haja um diálogo entre essas todas as áreas. E essas áreas todas, elas se dialogam não só num ambiente de trabalho, mas na cabeça do formando. Quer dizer, é na cabeça do jovem que entra no mercado de trabalho que tem que estar essa plasticidade para que as várias áreas do conhecimento se conversem, sem perder a identidade. Não é uma espécie de geleia geral, de que sabe um pouquinho de cada coisa, que você vai ser um ótimo... Não é. A maioria das vagas nos cursos de bacharelado, de graduação universitária, estão ligados à administração, ciências sociais e licenciaturas em geral, né? Isso me fez pensar o seguinte: o aumento de vagas pelo Brasil no ensino presencial se deu exatamente nessas áreas, porque são áreas que exigem baixo investimento. Basta
uma lousa, um giz e um cuspe, como a gente brincava antigamente, que o curso funciona. E não por acaso são as mesmas áreas que tiveram desenvolvimento no ensino à distância, né? Ou seja, as outras áreas que exigem mais investimento, com equipamentos, laboratórios, não ainda estão entrando, eu sei, mas não chegaram. Não seria algo para ganhar dinheiro só? Na verdade, eu vou tomar a palavra aqui para contar um pouquinho sobre a participação das licenciaturas, em especial a formação de professores. Já há diversos anos, e principalmente com o último Plano Nacional de Educação, existe um foco, né, para a formação intensa, né, e mais frequente de professores. Então, identificou-se a necessidade de formar professores no Brasil, em especial na região Norte e Nordeste, e foi desenvolvido, né, a Universidade Aberta do Brasil, que reúne a oferta de cursos de licenciatura voltada à formação de professores, principalmente para o ensino básico. Então, o grande número de cursos de licenciatura, principalmente pedagogia, matemática, física, eles estão ligados à política educacional que priorizou essas áreas do conhecimento em detrimento das outras. É claro que a participação da Universidade Aberta do Brasil nas licenciaturas ela é bastante grande e ela conseguiu trazer um recurso público pelas universidades federais, principalmente, com bastante capilaridade nos estados, principalmente na região Nordeste. Agora, essa Universidade Aberta do Brasil, eu vou pegar isso que a Graça falou para responder a sua questão também, continuar a resposta. O governo federal, ou o Estado brasileiro, porque não é só este governo, aquele governo, é o Estado brasileiro, percebeu também que isto é um compromisso das políticas com a solução dos problemas que o Brasil apresenta. O maior problema que o Brasil apresenta agora na área de educação é formar professores para atender uma escola que tinha, há 30 anos atrás, 80% da população lá dentro. Hoje ela tem 99% das crianças estão na escola, no ensino fundamental, e o crescimento da formação do professor e da disponibilização de profissionais para dar aula não é espontâneo, eles não estão lá loucos para darem aula, ele não existe. Então, o processo de formação do professor é algo que demora um tempo cultural para ser feito de maneira orgânica, adequada, planejada. Não houve planejamento. O governo se adianta com a UAB, de alguma forma, com a Universidade Aberta do Brasil, que é só para as universidades federais e algumas estaduais, mas não dá conta de atender tudo. Então, Silvio, o problema não é que os outros entram para ganhar dinheiro. Os outros entram para cumprir uma tarefa social que precisa e querem ganhar dinheiro, claro que querem. As universidades particulares querem ganhar dinheiro e para isso elas estão aqui e por isso todos nós trabalhamos. Quer dizer, nós não trabalhamos pelo desejo de fazer uma educação boa só. Nós temos que ter nosso reconhecimento. Então, a questão do dinheiro e dos cursos mais facilitados não é uma equação que se fecha logicamente. Há uma real demanda para áreas que basta você ter uma formação sólida, mas que eu não preciso de laboratórios de anatomia ou para fazer o bom alfabetizador, eu não preciso de laboratórios muito caros, mas preciso de um investimento refletido, pensado, sério e profundo. O que não se identifica com o giz. Entendeu? Então, reduzir a formação do professor à facilidade do giz é empobrecer a nossa conversa. Quer dizer, senão nós perdemos aquilo que é a essência do trabalho do educador, que é, independente de ter alta tecnologia, eu sou bom. Não seria uma contradição? Quer dizer, você formar professores no ensino à distância que vão lidar com pessoas concretas, com jovens, com crianças, na relação direta, pessoal, e ele é formado via, né, sozinho, individual,
Na maioria do tempo, isso não seria uma contradição? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas na verdade eu vou tomar as palavras aqui do professor Fernando, né? O profissional, principalmente o professor, e no caso também o administrador, né? Que é um dos cursos mais procurados na área dos bacharelados, ele não se faz só, né? Na presença dele na universidade. Né? A educação à distância ele permite grande interação, não só com o professor, mas grande interação com os colegas, grande interação com pessoas que estão fora da universidade. E a ideia é formar os professores e, né, os bacharéis para refletir, para pensar, para resolver problemas em estratégias de aprendizagem. A prática com os alunos, ele também vai ter por meio dos estágios que são presenciais. Mas formar um bom profissional não está diretamente ligado a ele estar presente, né, na sala de aula, junto com o professor. Né? Até atualmente, na contemporaneidade, né, a própria presença das tecnologias e das mídias, elas já nos permitem não só você trabalhar muito bem à distância, interagir muito bem à distância, como estar refletindo com você e com o outro. Né? Eu queria completar um pouco a resposta da Graça dizendo o seguinte, é uma contradição sim, né? Quer dizer, a educação à distância ela é feita para gerar novas modalidades de presença. Né? A educação à distância ela tem, primeiro, um caráter de presença virtual. Quer dizer, eu, quando tenho uma classe de alunos que está trabalhando comigo à distância, através de fórum, de vídeos que eu produzi para eles, pensando neles, etc., quando eu tenho instrumentos de avaliação do trabalho deles, eles estão presentes a mim e eu estou presente a eles. No entanto, é uma presença diferente. Ou seja, nós estamos num mundo em que se cria cada vez mais uma coisa chamada presença virtual. Por mais que possa parecer contraditória e tem um grau de contraditoriedade nisso mesmo. No entanto, esse trabalho à distância é para se preparar para a presença, não é para morrer nele. Eu não quero, senão eu estou dizendo que, na verdade, em vez de eu estar fazendo à distância, eu estou fazendo um trabalho eu estou ficando à distância da educação. Não estou fazendo a educação à distância, estou fazendo a educação que passa longe, passa à distância do que é a educação, se não tiver como perspectiva a presencialidade, ou seja, a presença, aquilo que faz que eu seja junto, que é a origem latina dessa palavra, e que esteja junto quase que antes de estar junto, eu já estou junto, porque a presença é o desejo de estar junto também. Tem isso como característica essencial da palavra. E se eu faço uma educação à distância para que eu não precise me encontrar mais com o aluno, é uma coisa horrorosa. É como na universidade muitas vezes a gente faz aquele negócio chamado livre docência para ficar livre da docência. Né? Quer dizer, esse tipo de contradição nós não podemos admitir, claro. Temos que denunciar. No entanto, o que a sociedade de hoje está, na verdade, se colocando para nós como desafio educador, é que novas modalidades de presença eu tenho hoje num mundo tão distante, em que é comum que as famílias estejam separadas por muitas distâncias, porque os nossos filhos estudam fora do Brasil, eu recebo dezenas e milhares de pessoas de outros países, eu preciso que meu aluno tenha preocupação com o campo de refugiados da Somália, meus alunos da minha escola precisam disso. Ou seja, essa questão de que o mundo se aproxima por conta das mídias é um novo modo de estar no mundo, não é uma rejeição do mundo antigo da presença. Então, é um novo desafio que se coloca ao educador. Vamos pegar concretamente. Eu conheci uma pessoa que já tinha uma graduação, que foi o primeiro público no ensino à distância, que foi fazer uma outra, né, de complementação. E ela entrou num curso de pedagogia e ela me contou muito chato. Era um texto, uma avaliação, um fórum, uma aula presencial geral e uma avaliação presencial. Quase o ensino programado da década de 70. Lógico que ela não aguentou, depois de 2 meses, assim, insuportável, né? E largou o curso. Melhorou isso? Né? Ou ainda continua esse ensino programadinho? Eu vou começar um pedaço dessa resposta
E a Graça, nós já temos ensaiado um pouco essa questão quase num dueto, porque é uma questão que é recorrente e verdadeira, né? É o seguinte, primeira coisa, quando eu comparo o que tem de melhor na educação presencial com o que tem de pior da educação à distância, eu não concluo nada. Como acontece muito frequentemente, a outra coisa, pega o melhor da educação à distância e compara com o pior da educação presencial. Não concluo nada. O que eu acho que é a questão que se coloca aqui é qual é a modalidade de educação à distância que dá uma contribuição à educação presencial, né? Qual é a melhor educação presencial que não prescinde das questões à distância? É essa equação que eu tenho que buscar, porque se eu faço pego um curso mal de instrução programada, que aliás não é coisa tão ruim assim não, hein? Eu conheço muitas pessoas aqui que estão presentes nessa sala que são capazes de defender a educação behaviorista como um patamar básico e necessário para as maiores criatividades. Quer dizer, eu sou ratinho também. Para chegar hoje aqui na hora, eu me programei para acordar X antes, sabendo que tem uma greve na cidade, etc, etc. Então, o ratinho não é ruim, nós somos um pouco também desse ser que está imerso nos condicionantes da sociedade. Agora, o que a educação à distância tem que fazer, e nem todo mundo que faz educação à distância faz a melhor educação à distância, é fazer o que a educação à distância pode reiluminar a educação presencial e ser iluminado por ela. O mercado de trabalho tem recebido os egressos, os cursos de graduação, podemos fazer até de pós, mas vamos falar de graduação, porque eu sei que as pós-graduações também têm se desenvolvido muito na ensino à distância. Tem recebido igualmente a uma pessoa que fez a educação presencial ou ainda tem preconceitos? Então, na verdade, só vou complementar a questão anterior. Então, por exemplo, um aluno que tenha já essa demanda para estudar à distância, seria muito importante que ele conhecesse, né, qual é o formato que essa universidade ou que essa instituição oferece, até para ele identificar se isso está de acordo com o que ele gostaria de fazer. Então, por exemplo, provavelmente sua amiga, ela optou por um curso e não deve ter colocado muito olhar no tipo de frequência, de mídia ou de tecnologia que ele utilizaria. Então, hoje, o que a gente tem, como são mais de 1.500 cursos, são muitas universidades oferecendo, é bom que ele consiga perceber qual é a forma que ele vai estar mais confortável assim para frequentar seu curso, que pode ser completamente à distância, que pode ser meio presencial, meio à distância, e pode ter atividades diversas, por TV, enfim, por conferência. Isso vai muito da necessidade, da demanda da pessoa, principalmente se é a segunda graduação. Hoje em dia, o público não é mais de segunda graduação. No início, há mais de 10 anos atrás, quando estavam começando os cursos à distância, eles eram frequentados por pessoas que já tinham uma formação inicial. Hoje, esse modelo já mudou. A gente já tem um público grande de pessoas que faz realmente a opção de primeira graduação à distância, ou tecnólogo, ou tecnólogo de curso de nível superior, ou graduação mesmo. E o mercado de trabalho é bem receptivo, né? Primeiro que não existe diferença na educação, né? A educação presencial, ela não é diferente da educação à distância, quando você vai pensar em projeto pedagógico, em qualidade, né, em participação. Na verdade, em muitas situações, as atividades à distância até demandam mais do aluno, né, porque o aluno ele necessita estar mais presente mesmo virtualmente, né, não só fisicamente, mas a presença do aluno é ele responder, ele fazer, está muito relacionado com a atividade dele, não só com a atividade do professor. Mas, basicamente, não existe preconceito das instituições ou das empresas de contratar pessoas que frequentaram à distância. De qualquer maneira, como o tema, Silvia, é um tema de orientação para o mundo do trabalho, né?
para que os jovens ou as pessoas em geral que nos assistem reflitam sobre os seus processos de decisão, de escolha, o mundo da tecnologia, ele vende um monte de falsidades juntos com ele. É a pergunta que você fazia. Ele vende na televisão, nós já estamos acostumados a isso, quando vende o cigarro que está vendendo a loura bonita junto, e não é verdade, ela não vem junto com a embalagem. Então, até toda a mística dos Facebook e das redes sociais, elas, embora elas apresentem num primeiro extrato aparente a uma rede de comunicação, ela é uma rede fechada, ela é uma rede que tem preconceitos, ela é uma rede que pode gerar, desde a violência simbólica até a passagem de modelos de valores muito inadequados para a juventude. Isso a gente sabe que está povoado de problemas. Então, o importante é que o jovem tenha um senso crítico, sim, porque há universidades boas e universidades horrorosas, fazendo trabalho absolutamente inadequado com relação a isso. Assim como há variações criativas no interior da rede, das redes sociais, das redes de formação, dos fóruns de debate, etc., como há também a coisa boa e a coisa muito ruim lá. Então, o importante é o senso crítico do aluno para perceber, do jovem, de quem está escolhendo novas profissões ou realocamento nos mercados, é saber separar o joio do trigo e escolher o melhor de cada um, e não só uma sopinha de letras que você pega uma mistura, aprende um cursinho disso, faz uma prática, um estágio ali, não é suficiente para enfrentar o novo mundo que vem aí. O fundamental é o senso crítico. Então, mais uma última questão. O ensino à distância ainda não contempla vestibular pelo Enem, ProUni, cotas, FIES, né? Confirma isso? Ainda não. Que eu saiba, não. Se a Graça tem alguma informação. Ele não contempla o FIES. Sei. Né? Algumas universidades já contemplam com o Enem. Tá? Então, o FIES, que é o financiamento, ele ainda não tem essa opção. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.